pensar porque algumas expressões em inglês que têm suas equivalências em português não têm a mesma graça. Fala pessoal, Ingrid aqui. Hoje eu vim falar de algo interessante a título de curiosidade e cultura, digamos assim. Uma vez uma amiga minha me perguntou, né, como eram determinadas expressões em inglês. Expressões que nós tínhamos em português, como é que elas eram em inglês. E aí, quando eu disse como eram as expressões em inglês, ela ficou, nossa, não tem graça, não tem a mesma intensidade, sabe, que tem no português. E por que isso acontece? Eu acabei descobrindo que a resposta para isso, o motivo do inglês ser seco, às vezes, não ter aquela emoção, aquela, sabe, expressões interessantes, formas interessantes de se expressar, é porque o inglês não é um idioma romântico. Ingrid, existe isso? Sim, existe. Quais são exemplos de idiomas românticos? Português, espanhol, italiano. Esses idiomas, eles não é que eles sejam românticos no sentido de apenas, sabe, o romântico que a gente conhece. Mas um idioma ser romântico faz com que ele tenha formas de se expressar que sejam bonitas, sejam, sabe, tenha aquele toque, aquela doçura. Para você entender melhor, o inglês ele é tão seco que ele não tinha uma palavra para a palavra se apaixonar. Foi uma palavra inventada com o tempo, o se apaixonar em inglês, que é o que eles chamam de in love. Por exemplo, mamadeira. Mamadeira é uma palavra bem específica, né, de uma garrafa para criança, para bebezinho. Mamadeira é uma palavra romântica, quando comparado como é mamadeira em inglês. Mamadeira em inglês é baby bottle. Baby bottle. Não tem graça. É seco. Muitas expressões em inglês, elas são secas quando comparadas com o português por conta disso, porque o inglês não é um idioma romântico. Ingrid, dá um exemplo aí de expressão. Por exemplo, matar... Como é a expressão? Matar 2 coelhos numa cajadada só. É isso aí. Matar 2 coelhos numa cajadada só. A gente tem uma emoção, a gente tem uma pegada diferente nessa expressão. Como é em inglês? Kill 2 birds with 1 stone. Matar 2 pássaros com uma pedra. Apenas isso. E tem diversos outros exemplos, onde a gente tem expressões, sabe, brasileiras, bem românticas, bem bonitas, que no inglês ou não tem graça, ou não existe. Ainda acontece isso. A gente, o português, ele é muito amplo no sentido de expressões, e quando a gente procura como é essa expressão em inglês, não tem. Por exemplo, aperreado, agoniado. Até hoje, eu não sei falar isso em inglês, porque é uma palavra bem brasileira. E eu ouso dizer ainda mais uma palavra bem nordestina. Eu, inclusive, perguntei pro pai da criança americana que eu ensino, e ele ficou tentando pensar em uma palavra que pudesse se equivaler a aperreado, agoniada, mas ele não conseguiu encontrar. Esse é o motivo, é porque o inglês não é um idioma romântico. Por isso que às vezes ele é seco, sem tanta emoção. Deu pra entender? Se você quer se aprofundar nesse idioma seco, que é o inglês, entenda o que eu tô dizendo, né? Não tô julgando inglês não. Mas se você tem desejo de aprender mais de inglês, vem ver um vídeo meu, que tá lá na descrição, falando como você pode estar aprendendo inglês para intensificar os seus estudos aí. Te convido a assistir, bora lá, porque tá muito interessante. Se você achou interessante de alguma forma, me diz aí, se inscreve no canal, curte, envia para um amigo. Esse foi o nosso vídeo. See you next time. Bye bye!